Aula. É um prazer ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre gestão da rotina e produtividade. E eu já quero que vocês me contem aí. Nós vamos ter aí 30, 40 minutinhos de aula, mas dentro desse tempo eu queria que fosse o mais produtivo possível, embora isso fique um pouco, como fala, redundante, né? Mas hoje eu quero que vocês saiam daqui com essa perspectiva da importância da gestão da rotina, né? Porque assim, a gestão da rotina, ela não é algo que vai deixar a sua agenda cheia, sabe? A gestão da rotina, ela vai trazer para você garantir que o tempo que você tenha esteja alinhado com a vida que você vive e também o negócio que você deseja construir. Então, ela vai trazer autorregulação, ela vai diminuir um pouco a tua procrastinação, vai organizar teu comportamento em direção aos seus objetivos e principalmente aos resultados, tá? Nós vamos ter algumas ações aqui e tem também, nós vamos fazer uma atividade juntas, mas eu já queria que vocês começassem me respondendo. Pode ser pelos comentários, se vocês quiserem abrir a câmera, o microfone, vocês fiquem muito à vontade, tá? Eu, então, sou psicóloga, para você que está aqui hoje pela primeira vez, sou mentora do programa Liberty, é um programa programa de aceleração, onde nós trabalhamos 4 pilares, tá? O pilar da gestão, pilar de autoconhecimento, de mentalidade, de vendas e posicionamento. Então, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência na área de recursos humanos e desenvolvimento humano também. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é a gestão da rotina. Para a gente dar início aqui, eu queria que vocês me contassem, de 0 a 10, quanto que vocês se consideram produtivos. Agora eu quero que vocês coloquem aí, de 0 a 10, se você se considera produtivo ou ocupado. É uma frase bem clichê, né, que a gente já ouviu talvez diversas vezes, ou se você está ouvindo pela primeira vez, é uma frase de impacto, onde você vai conseguir identificar se você realmente é produtivo ou ocupado. E aí a gente pode pensar na diferença disso tudo, tá? Porque quando nós somos produtivas, não quer dizer que a gente vai fazer mais coisas, quer dizer que vai ter mais impacto nos resultados que nós desejamos. E o ocupado é a pessoa que está sempre apagando incêndio, deixando tudo para a última hora, não sabe por onde começar, não tem início, meio e fim, não lembra da agenda, não sabe nada. Então, assim, a produtividade, além de trazer essa questão de autorregulação emocional, ela vai trazer para a gente também algo que eu costumo dizer, né, entre aspas, que é um ansiolítico natural, que é você se ver onde você vai, o que você tem que fazer. Com certeza, as suas ansiedades vão ser reduzidas, tá? Então, como eu disse, né, a produtividade traz resultado e a ocupação, né, a pessoa que é muito ocupada é a pessoa que é sobrecarregada. E aí, partindo desse princípio, nós temos inúmeros benefícios aqui quando nós planejamos de maneira correta o nosso tempo. O tempo é possível de planejar? Não, porque nós temos 24 horas, né? Todas nós temos 24 horas, não quer dizer que sejam as mesmas 24 horas, mas nós não conseguimos organizar tempo. O que nós conseguimos organizar se chama rotina, são as nossas atividades com base no tempo que temos. Então, com base na tua realidade, eu quero convidar você a se perceber nesse movimento que você tem feito, tá? Então, nós temos aqui os benefícios com base na neurociência: ativação de vias neurais, que é a promoção do bem-estar, diminuição de sobrecarga, estabilidade emocional, aumento dos neurotransmissores, né, que são aqui dopamina, serotonina, que são os hormônios associados ao bem-estar, e foco. Vocês já pararam para pensar que todas as vezes vocês estão ou atrasada, ou esquecer alguma coisa, o seu dia não, ou quando vocês acordam atrasado, parece que o dia começa e termina do jeitinho que foi, né? Tudo atropelado. É claro que nós temos que ver também que essa coisa do pratinho todos equilibrados, né? Isso aí é muito bonito no papel, na fala, na rede social, mas na realidade, algum pratinho vai cair na nossa vida. Não tem como a gente ter 100% de equilíbrio, tá? Mas em muitos momentos da nossa vida, nós vamos ter que dar foco para alguma coisa. E aí entra a questão ali que a gestão da rotina do teu dia a dia faz sentido, que é você trazer as prioridades que você tem para poder equilibrar os pratinhos. E quando nós que somos empreendedoras começamos a empreender, eu não sei vocês, mas assim, uma das questões mais difíceis, assim, que desafiadoras mesmo, foi o fato de cumprir o que eu me
que eu me propunha a fazer. Então, quando a gente está no CLT, a gente tem para quem responder, não é? Então, se eu não faço atividade XY, eu vou ter que prestar contas para o meu chefe. E o fato de não prestar contas para alguém faz a gente ir procrastinando coisas que são importantes. Então, muitas vezes vem o perfeccionismo, muitas vezes vem a autocrítica muito alta. Então, quando nós temos a gestão da nossa rotina, nós conseguimos ter essa clareza cognitiva, tá? E aí, o que é importante disso tudo? Né? O nosso cérebro ele gosta de padrão, de repetição e previsibilidade. Então, toda vez que você sabe o que você vai fazer, que você tem isso planejado, né, previsto, isso gera segurança e controle. E o seu cérebro ele adora isso. Vocês podem ver que quando sai alguma coisa do eixo, é difícil de você, num primeiro momento, ter calma, né, para identificar isso. Então, é sempre bom vocês pensarem ali dentro da sensação mesmo de segurança e de controle. É claro que a agenda não é algo para você ficar engessada, né, não é para você lotar de coisas, mas é para você ter ideia do que vai acontecer, né, ter planejamento e previsibilidade do que vai acontecer no seu dia. Olhando para a tua rotina, vou passar esse vídeo. Chamou a atenção de vocês esse porquinho? Será que foi a falta de planejamento? Será que ele só foi fazendo sem pensar? E foi persistente, né? Uma coisa positiva. Mas talvez se ele tivesse feito um planejamento, será que ele conseguiria ter pego aqueles biscoitos de uma maneira mais simples, né? Sem tanta altos e baixos ali? Ou não? O que vocês acham? Eu acho que faltou um planejamento, sim, Ju. E aí também dá para perceber o quanto que também ele cansa, né? Acho que como muitas vezes nós também, quando a gente não tem esse planejamento no nosso dia a dia, a gente tenta, mas cansei, né? Foi quando ele cansou que ele encostou, que aí caiu enfim, as bolachas que ele estava querendo. Então, acho que Muito faltou, bom. sim. Muito bom. Então, ó, para a gente não ser igual esse porquinho, a gente precisa primeiro, antes de agir, pensar. Então, uma coisa bem óbvia, né?
mas muitas vezes a gente não faz o óbvio, a gente só vai fazendo. Então, aparece uma oportunidade de trabalho, a gente vai lá e faz. Aparece um cliente para a gente atender, a gente vai lá e atende. A gente, entre tantas outras atividades do nosso dia, né? Eu faço muitas palestras, então, ou palestras ou treinamento, eu tenho que ter um horário para poder organizar, porque demanda aí 1, 2 horas para fazer uma apresentação como essa, porque a gente tem que estudar, tem que colocar em prática, tem que estruturar a apresentação aqui no campo. Hoje nós temos a IA, né, que está nos ajudando e está acelerando mais esse processo, mas mesmo com a IA, a gente tem que demandar tempo para criar e depois passar para ele fazer só a apresentação. Mas o que nós nos esquecemos é que coisas básicas do nosso dia não estão documentadas na nossa agenda. Então, aquilo que a gente não tem previsibilidade, não tem ali um controle, muitas vezes a gente acaba agindo, né, sem pensar. E aí tudo é muito convidativo. E no nosso dia a dia, não dá a impressão que tudo da nossa vida é urgente? Atender é urgente, cobrar paciente é urgente, enviar proposta é urgente, tudo é urgente, atender o cliente imediatamente, às vezes está atendendo, o celular fica ali mandando estímulos. E isso é muito importante a gente perceber, porque se a gente não pensa, a gente vai fazer coisas que não são da nossa rotina e a gente não consegue nem identificar o que precisa estar na nossa rotina de fato e o que não precisa estar. E aqui é uma coisa muito básica. Primeiro eu penso, depois eu tomo atitude. E isso é um dos obstáculos para gerenciar o tempo, porque as pessoas costumam agir e depois pensar, tá? E aí é justamente que o porquinho é o exemplo disso, né? Que ele primeiro ele age, depois ele pensa como ele pode fazer, né? E aí vocês viram que tudo que ele fez não deu certo. Por quê? Porque ele agiu sem pensar. Outra coisa também que é um dos obstáculos, vilões aí do nosso tempo. Fazer atividade improdutiva por mero hábito. Será que tudo da rotina de vocês precisa ser feito? Ou vocês estão aí apegadas a certas coisas, sabe? Eu digo isso porque demorou muito tempo para eu começar a usar a IA, por exemplo, para fazer conteúdo. Eu tinha muito preconceito e ainda confesso que eu sou um pouco resistente, principalmente com coisas novas, tá? Colocando aqui a minha vulnerabilidade em jogo. Com coisas novas, eu sou muito resistente. Então, eu mexi no chat GPT, aí depois meu marido falou, começa a usar o Cloud, ele é muito bom, tal. Daí eu ia lá, usava, fazia a meia pergunta e saía. Falava, não gosto, prefiro chat GPT. Quando eu entendi a ferramenta, aquilo ali começou a fazer sentido e me ajudar, né? Porque assim, nós não vamos saber de tudo do nosso negócio. Esse é o primeiro ponto que nós, enquanto empreendedores, precisamos entender e assim aceitar isso. Eu não sou, não faço conteúdo, eu não trabalho com mídia social, eu sou psicóloga, eu estou com desenvolvimento humano, mas isso é um dos trabalhos que eu exerço. Então, se a IA pode me ajudar, por que não fazer? Né? Então, por exemplo, eu gasto aí, para fazer uma apresentação como essa, com conteúdo e tudo mais, eu levo pelo menos umas 4 horas para fazer. Então, se eu fizer pelo menos o conteúdo só e passar para a IA fazer para mim, deixar a apresentação pronta, tá ótimo. Só qual o problema? Muitas vezes a gente está fazendo muita atividade que não é para a gente estar fazendo. Então, quero convidar vocês a refletirem dentro do que vocês atuam aí hoje. Por que sua atividade é improdutiva? Existem atividades improdutivas que vocês estão fazendo porque já estão acostumadas ou porque estão ali igual o porquinho no automático, não para pensar, não para refletir. Isso é bem legal de vocês perceberem, tá? Outra coisa, existe, né, muitos vilões aí do nosso tempo e o celular é um deles, mas aqui nem vou entrar no mérito do tempo que a gente fica com ele. Mas vocês já perceberam que às vezes vocês estão, sei lá, num lugar, ou num bar, ou na fila de um banco, na fila esperando o médico e tudo mais? Nós abrimos o nosso celular uma média de 96 vezes por dia sem ter notificação. É muita coisa, né? Quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, é muita coisa. Então, não é só quando a gente tem notificação. Então, a gente está aqui, se de repente alguém me mandou mensagem, eu vou pegar, vou abrir que teve uma notificação. Não agora, né, que estou na aula, mas quando eu não tenho aula. Mas quando eu não tenho notificação, eu abro o celular por hábito. Então, às vezes, a gente abre ele várias e várias vezes. Olhando isso no nosso dia a dia, se eu estou aqui, de repente, eu paro para pensar, de repente, olho o celular, já pego ele, abro, ninguém me mandou mensagem, não tinha uma notificação, não tinha nada, mas eu só peguei por hábito. Então, muitos momentos, nós precisamos ou deixar o nosso celular na bolsa, né, quando a gente sai, ou principalmente quando vai dirigir, né, ou quando está atendendo, deixar ele no silencioso, naquele modo que nem vibra. Então, é muito legal a gente fazer isso, porque a gente precisa estar concentrado no aqui e agora. E hoje é muito difícil, com tantos estímulos que a gente recebe, estar concentrado no aqui e agora. Uma coisa que eu tirei era do meu relógio, que ele recebia a notificação do WhatsApp. Gente, eu não conseguia trabalhar.
Porque mesmo o celular ficando ali silencioso, eu recebia a notificação. Então, assim, fica brilhando. Então, o tempo todo a gente recebe estímulo, tá? Então, comece a perceber o seu tipo de comportamento frente ao celular. Eu não acho que o celular é ruim, eu acho que ele é bom, ele tem muitas funcionalidades, ele agiliza muito o nosso tempo, mas muitas vezes a gente vai ficando refém dele, abrindo ele, ó, super rápido, 96 vezes por dia. E qual é o impacto disso, né? Quando a gente está fazendo uma atividade focada e nós somos interrompidas, então, supondo que vocês estão aqui comigo e toda hora vocês estão recebendo estímulo, ou no computador, se você estiver assistindo pelo computador, ou se você estiver ali no celular, muitas vezes nós somos interrompidos, quando a gente está ali no momento de flow, né, onde a gente está ali concentrada 100% e produzindo, se nós somos interrompidas por qualquer estímulo, ou o telefone tocou, alguém entrou, interrompeu você, veio te perguntar alguma coisa no meio do caminho, ou o celular, nós demoramos aqui em torno de 23 minutos para voltar para o foco. Então, se eu estou ali 30 minutos concentrada e alguém me interrompeu, eu vou demorar 23 minutos para retomar o foco onde eu estava. Olha como que o nosso cérebro era. Parece o cérebro daquele peixinho do Procurando Nemo. Não o Nemo, a outra lá que teve filme, esqueci o nome dela. Por que isso acontece, né? Nosso cérebro precisa reconstruir uma linha de raciocínio, por isso que demanda esse tempo. Outra coisa, gasta energia para ele voltar para onde ele estava. E muitas vezes, né, a gente fica emocionalmente impactado dependendo da interrupção. Então, pensa, eu estou aqui dando aula e de repente eu recebo uma notícia, sei lá, alguém está no médico ou aconteceu alguma coisa, talvez eu não consiga voltar para o foco aqui. É claro, gente, que a gente também tem que ter o bom senso das urgências, tá? Mas aqui às vezes é uma fofoca, às vezes, né, alguém mandou uma mensagem, fulana, você viu o que aconteceu com a ciclana? E aí você já fica ali pensando, já quer saber o próximo passo da fofoca, que às vezes a fofoca vem pela metade, tá? Então, é legal de vocês também se perceberem em relação a isso. Outra coisa, manter vários controles e arquivos desnecessários também é um obstáculo para gerenciar seu tempo. Principalmente quando esses controles e arquivos, ou eles não têm funcionalidade nenhuma para você e trazem para você desordem. Então, você pode ver que quando a sua cama está desarrumada, parece que a casa inteira está desarrumada. E aí, olhando isso, né, o nosso cérebro precisa de ordem. E aí, quando nossa vida está ordenada, ou o contrário, né, nossa mente ela tem uma tendência de espelhar o ambiente. Então, olha só como que é. Você já parou para perceber quando você chega em casa e de repente tem louça para. Quem trabalha em home office vai me entender. Às vezes eu almoço do meio-dia às 2. E geralmente às 2 ou 1h30 eu começo a atender dependendo do dia. Não são todos os dias, mas alguns dias. E aí eu entro aqui, aí eu levanto do sofá, que geralmente eu tiro um cochilo, né? E eu levanto do sofá e aí eu olho assim do lado, antes de vir, vou lá pegar água, alguma coisa, e quando eu olho, tá aquela pia de louça do almoço. Gente, eu já venho pensando sobre isso, sabe? Como que tá desorganizado. Aí eu termino aqui, vou lá e lavo a louça. Às vezes, quando não dá tempo, fica lá. E parece que, assim, o meu cérebro tá preocupado com aquilo. Então, quando a gente tá num ambiente bagunçado, o nosso cérebro não consegue se concentrar em uma única tarefa, porque parece que tem muitas coisas ao redor dele. Então, vou mostrar a imagem para você ver o quanto que a bagunça visual tira de nós o foco e a atenção, tá? Olhando essa imagem que vocês estão vendo agora, o que vocês acham dessa imagem? É fácil ou difícil de começar a trabalhar aqui? Imagina você acordou, talvez acordou mais cedo, nesse friozinho que tá, aí você vai acordar e começa a trabalhar nesse ambiente aqui. Por onde você começa? Não sabe. Seu cérebro dá trabalho para pensar e gasta energia para ver por onde que ele vai começar. Nessa mesa tem até um molho de pimenta. Então, essa é a foto número 1. E olha essa foto. Não parece que você consegue ver até as cores? Olha a diferença de um quarto bagunçado para esse outro quarto. Então, vamos lá. Eu quero que vocês pensem aí quais são as áreas da sua vida que, de repente, você está precisando de ordem. De ordem no sentido mesmo da organização, sabe? De saber por onde começar. Quais são os aplicativos ou as ferramentas que vocês podem usar para se organizar, tá? Vamos lá, quero que vocês pensem aí qual o momento do dia de vocês que vocês têm mais energia. Então, eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes trabalhar de manhã, acordar cedo e cedo mesmo, assim, 6, 7 horas, eu prefiro 1000 vezes acordar cedo do que fazer coisas à tarde. Que depois do almoço eu geralmente não faço muitas coisas que demandam muito do meu foco, porque
dependendo do dia, eu me arrasto, assim, no período da tarde. Aí vai voltar ao normal ali lá pelas 4 horas, 5 horas, é onde eu volto o meu foco. Mas eu prefiro trabalhar de manhã. Então, isso é um ponto de vocês pensarem também. Porque pode ser que vocês estão colocando coisas importantes que demandam a concentração de vocês só em momentos que vocês têm menos energia, tá? Então, às vezes vocês precisam, sei lá, preencher algum documento. Aí vocês colocam lá 10 horas da noite, estão cansadas, trabalhar o dia todo, não tem foco. Então, talvez vocês pensarem quais são os horários que vocês têm mais energia, tá bom? Outra coisa, o que que faz você perder o foco? Às vezes pode ser só emoção, às vezes o medo pode fazer você perder o foco, né? Às vezes você começa a fazer uma coisa, principalmente quando se trata de coisas novas, a gente acaba tendo uma tendência ali a perder o foco. Quais são as tarefas que você faz com mais facilidade? O que eu sempre indico, né, para fazer, começar pelas tarefas mais difíceis, que você mais sofre para fazer, que aí depois as outras vai vindo por acréscimo, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto para a gente organizar a nossa rotina: definição de objetivos. Depois, conscientização de maneira realista do seu tempo, entendendo que esse recurso é um recurso limitado, né? Então, não dá para eu colocar ali 10 coisas na minha agenda, mas eu só tenho 1 hora para fazer. Então, essas 10 horas tem que estar muito bem estabelecida. Então, acordar às 7 horas, entrar no trabalho 8 horas, ao meio-dia eu vou almoçar, dentro das 8 a meio-dia, o que que eu vou fazer, o que que dá para eu fazer dentro desse período, porque às vezes a gente quer colocar 20 coisas e não dá, só dá para a gente fazer 2 mesmo, tá? Depois, projetar onde que a gente vai organizar isso. É numa agenda escrita, é uma agenda digital, onde é que vocês colocam o que vocês precisam fazer, as tarefas, ok? E depois monitorar. Um dos grandes erros que eu percebo é que né? As pessoas colocam na agenda e não olham. Então, por exemplo, no domingo à noite é o horário que eu coloco ali, confirmo as minhas agendas e organizo minha agenda para a semana. Aí, por exemplo, se eu não olho na segunda, se eu não dou uma revisada, quem que eu vou atender, a hora que eu vou atender, eu esqueço. Mesmo que com o celular, mesmo que o celular me notifique, nós precisamos monitorar se todo mundo vai ingressar, se os pacientes vai ter algum cancelamento, se dentro desse período, o que que eu preciso fazer. Então, monitorar vai fazer você priorizar ou ajustar quando houver algum imprevisto, porque imprevistos vão acontecer mesmo que esteja na agenda. E nós temos que tomar muito cuidado, principalmente porque a tendência, né, muitas vezes, é nós não conseguirmos lidar com os imprevistos, tá? Então, talvez o imprevisto para algumas pessoas gera muito desconforto e gera muita angústia também, porque cria-se muita expectativa que só porque está na agenda vai funcionar e às vezes não funciona. Então, esse é o primeiro passo aqui que eu quero trazer para vocês. Então, qual é o ideal? Planejar, desempenhar, checar e ajustar. Isso também é muito básico, mas é um básico que precisa funcionar, tá? Ah, isso daqui é muito legal. Muitas vezes, a lei de Parkinson, né, vem trazer para a gente uma percepção de que, por exemplo, se eu tenho de hoje até sexta para apresentar um trabalho. Então, ao invés de eu começar a fazer hoje para chegar na sexta-feira tranquila, eu vou passar segunda, terça, quarta, quinta, o tanto de tempo que eu tiver disponível para realizar a minha atividade. E aí, é justamente isso, né? Se eu tenho um dia para fazer algo que leva 2 horas, eu vou gastar meu dia inteiro para fazer. O nosso cérebro, ele traz essa percepção de assim, vou dar um jeito de projetar isso para o dia inteiro. E às vezes em 1 ou 2 horas a gente daria conta de fazer, tá? Então, aqui precisa ter muita clareza da atividade que você precisa realizar e o impacto disso nos seus resultados, tá? Porque trabalho é resultado, nem sempre os resultados que a gente deseja. Mas se a gente deseja resultados diferentes, precisamos começar por coisas diferentes, por mais óbvio que isso pareça. Então, ó, o que que vocês podem fazer? Ao invés de criar espaço para procrastinação, sabe? Eu preciso. Não fiz isso em 2 horas porque eu estou me preparando. Porque eu preciso estudar mais. Porque eu preciso ler mais. E às vezes você já tem o que precisa. Aí fica essa procrastinação disfarçada de estou me preparando, tá? Outra coisa, perfeccionismo. Fazer tudo de uma maneira perfeita, sem defeitos e não reconhecer o que vocês fazem já de bom e não potencializar o que vocês já fazem de bom. Distrações diversas, né? Tela, telefone, por aí vai.
E outras coisas, decisões desnecessárias. Às vezes você não precisa tomar nenhuma decisão, não precisa estar fazendo nada do que está fazendo, mas você se sobrecarrega, e daí você fala, ai, não, eu estou cheio de coisa para fazer, não estou conseguindo. Na verdade, você só está se apegando a essas coisas para não fazer, tá? Mas isso é muito da emoção, ok? Então vamos lá. A primeira ferramenta aqui que eu gosto bastante de usar chama Lo-Fi Hits. A frequência dessas músicas, né, Lo-Fi, elas têm uma frequência onde elas vão acalmar vocês e manter o foco. Eu quero até que vocês percebam isso e que vocês consigam colocar em prática. Tem vários lo-fis, tem lo-fi Brasil, lo-fi internacional, lo-fi gospel, tem lo-fi pagode, lo-fi samba, lo-fi, não sei se tem sertanejo, porque eu nunca pesquisei, mas tem todo tipo de lo-fi hits para vocês se concentrarem. Não é uma música com letra, mas é uma frequência, uma melodia da música, onde quando nós mantemos essa música, nós conseguimos manter o foco, tá? A segunda ferramenta, alarme da diligência. Eu sempre tenho aqui, desperta eu coloco na minha agenda. Outra coisa, fazer as atividades, fazer as tarefas mais desafiadoras ou menos agradável primeiro, né? Muitas vezes, quando eu quero começar a fazer, mas eu não faço, muitas vezes essa atividade que eu não gosto, que é mais desafiadora, eu vou deixando para depois, e quando eu pego para fazer, geralmente estamos 45 do segundo tempo, então vocês precisam se observar em relação a isso, tá? Aí nós temos uma outra ferramenta, que é o método Kanban, o que tem para fazer, o que está em andamento, o que está concluído, e esse método, ele está justamente aqui no Trello, né? Vocês podem ver que quem já trabalhou com o Trello consegue identificar isso. O Trello vai trazer para você, recursos dos projetos, né? O que você está fazendo, qual projeto que é, quais as dúvidas que de repente você tem para levar para uma reunião, atividades que você tem para fazer e as atividades que ainda estão pendentes, tá? Uma outra ferramenta é o ciclo Pomodoro. Eu, particularmente, não costumo usar muito, porque 25 minutos e 5 de descanso, 25, 5 de descanso, para mim é um pouco ruim. Mas, para quem não consegue se concentrar, essa é uma ferramenta sensacional, onde você vai ficar só 25 minutos de foco, sem interrupção. E aí, o descanso não é o descanso de você pegar o celular, tá? É o descanso verdadeiro de você ir lá, tomar uma água, pegar um café e voltar para o foco, tá? Se você pegar o celular, de 5 minutos, vai 5 horas. Depois nós temos o Notion, né? Na mentoria nós usamos muito o Notion, que é o passo a passo. Agenda do Google também, né? Eu sempre falo para os meus mentorados utilizar a agenda, porque as nossas reuniões são encaminhadas pela agenda, tá? Então, isso é muito legal de vocês saberem também. E essa daqui que é a matriz de Eisenhower, tá? Que é você decidir por importante, urgente, não importante nem urgente, urgente, mas não importante. Então, muitas vezes, a atividade urgente, ela não deixa tempo para você planejar. Você tem que fazer aqui e agora. Ai, tem um pagamento urgente. Ai, tem um cliente que está precisando urgente porque a NR, sei lá, a Justiça do Trabalho foi lá, fez uma auditoria, então precisa de coisa urgente. Quando é urgente, eu não tenho tempo de planejamento. Então, é uma atividade que vai me gerar resultado, mas de médio prazo, tá? De médio. Como que é a palavra? Esqueci. De médio alcance, média relevância, tá? O que vai fazer? Vai agregar muito valor no teu tempo, é tudo que você consegue planejar com antecedência. Então, atividades que são importantes são as que vão mais agregar valor nos teus resultados, porque você consegue planejar antes de fazer, você consegue decidir antes de fazer. E tem aqui atividade que é urgente, mas que não é importante, que não é sobre você, que outras pessoas podem fazer, você pode delegar para outra pessoa. E não é importante nem urgente, você pode fazer depois, não precisa se planejar nem nada, tá? Que geralmente a gente chama essas atividades aqui de atividades circunstanciais. Ou seja, essas atividades são atividades no qual você não precisa fazer todo dia, ou não precisa nem estar na sua rotina, tá? Então, para a gente encerrar, eu quero deixar aqui alguns livros para vocês, indicando, né? A Tríade do Tempo, A Única Coisa, O Essencialismo, Hábitos Atômicos, Flow e A Arte de Fazer Acontecer. Se você não tem hábito de leitura, comece pelo vermelho. Ele é pequeno, ele tem uma letrinha maior, ele é bem dinâmico. E um dos livros que eu mais acho interessante é esse aqui, ó, Essencialismo. Esse Hábitos Atômicos deveria ser um curso, é um livro muito bom.
mas ainda o essencialismo, eu acho que eu prefiro o essencialismo, porque vai trazer para nós uma percepção de fazer somente o que é essencial, né? Para a gente sair desse movimento de ficar apagando incêndio e tudo mais, ok? Me contem aí nos comentários o que chamou sua atenção, por que fez sentido você entrar aqui hoje, o que você aprendeu nessa aula, melhorar os meus hábitos. Então, já coloca uma data, quando que você vai começar? A gestão da direção, muito bom. Então, quero agradecer o tempo de vocês, foi um prazer estar aqui, que vocês tenham uma excelente semana e até daqui 15 dias na nossa aula gratuita. Vocês sabem que sempre quando eu venho entrego ouro, vocês saem daqui com conhecimento real e espero que vocês coloquem em prática. Então, se você viu que precisa melhorar seu hábito, coloca uma data, um prazo, coloca dentro da carga horária do dia que você tem disponível, tá? E assim, é testando também, tá? Tem muita coisa que a gente vai testando no caminho até o que fique bom para cada um de nós, tá bom? Um beijo, uma boa noite, excelente semana. Tchau, tchau.